Glória a Deus, pastor Luiz Yoshita falando. Deus seja louvado e exaltado, amém? Então nesse canalzinho simples, humilde, eita, Deus grandão, porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é tão grande que com a concha de sua mão, toda a água da terra foi colocada, e Ele pôde conter nessa concha, igual a minha, toda a água da terra. Não porque um dia Ele foi medir o céu, segundo a minha Bíblia, Ele pôs um pau e mediu o céu. Quando Ele quer passear pela terra, Ele tem a terra por estrado dos teus pés. Ele tem a estrada por estrado dos teus pés. Ele passeia por ela. Os teus passos gigantescos. É como se as nuvens fossem a poeira de teus passos envolto às tuas canelas. E esse Deus grandão, esse Deus que com o hálito de sua narina, Ele pode dissipar a terra de uma forma tão instantânea e rápida que nem se juntar 100 das bombas mais poderosas atômicas da terra poderia fazer. O Deus que Ele é vivo e poderoso, Ele é glorioso, que nenhum de teus intentos podem ser frustrados. Deus grandão, deixa o canal que quer mostrar de forma simples a grandeza do Deus grandão. Medo nada mais é do que um sentimento que todo ser humano, a partir do momento que nasce, tem. Um sentimento que pode ser maligno, mas também o medo tem momentos que ele é benigno. O medo é um sentimento que atrapalha, mas é um sentimento que pode ajudar. O medo é um sentimento que nos paralisa, mas que pode salvar a vida. Mas quando eu olho o medo, esse sentimento, dentro de um contexto bíblico, porque a Bíblia fala que onde abundou o pecado, sempre abundou a graça. Aonde abundou o que não era bom, onde abundou os sentimentos negativos, que nos fazem pecar, que pecar nada mais é do que errar o alvo, o nosso alvo é Cristo. Nós entendemos então que o medo, ele, dentro do contexto bíblico, ele pode ser transformado num sentimento propulsor, um sentimento que vai impulsionar o sentimento que Deus admira, busca e Ele mesmo coloca dentro de mim e de você. Coragem. O cristão não é normal, não é anormal ele sentir medo. Nós temos vários textos da Bíblia que vai nos mostrar claramente o momento de medo. Mas o medo nos homens e mulheres de Deus, dentro da história bíblica, dentro também dos heróis da fé, dentro também do período reforma, do período apostólico, do período pós-apostólico, do período reforma, dos tempos primórdios que se escreveram esses 1000 anos de história da igreja, dos 500 e tantos da reforma, nós vemos que todos sentiram medos, mas os medos foram a força propulsora e impulsionadora da coragem, porque o medo do cristão, ele move o ímpeto de você buscar a Deus. Se eu ler aqui na Bíblia Sagrada, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos ver juntos a história de Josafá, um rei que sentiu medo. Eu poderia pegar muitos exemplos, mas hoje eu estou nessa rema, nessa revelação que o Espírito de Deus me dá. E o medo, relatado no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, é logo que Josafá recebe uma notícia triste. Um exército que havia feito fama, um exército que havia, por onde passado, devastado, destruído, matado, usurpado, tudo de mal, passava, estava vencendo, um exército que não temia nada, não temia nada e ninguém, sem temor a Deus e aos homens. Chega então diante de Josafá. É lógico que Israel já sabia da história desse grande e poderoso exército que estava causando terror no mundo da época. E ali, este homem
rei Josafá, um homem com uma história notória e bonita de temor a Deus, que teve seus erros. Por um momento ele acabou fazendo uma aliança, né, que não devia, com Acabe, mas logo Deus fala com ele pelo profeta Geu e muda a história. Mas Josafá recebe então pelos arautos do rei de Moabe a notícia: estamos lá nos campos de batalha, em grande e numerosa multidão. Resumindo, estamos lá com um exército que vocês não vão conseguir contar, porque vão levar dias, semanas e até meses para contar o nosso exército. E esse exército tinha um poder bélico, além do numérico, muito grande. Lógico que todo mundo sabia desse exército. Quando ele recebe aqui no 2 Crônicas capítulo 20, essa notícia, logo em seguida, nós vemos então, no versículo 3, o narrador dizendo: então Josafá teve medo. A linguagem de hoje, ou nas linguagens contemporâneas, nas outras linguagens, então Josafá temeu. Josafá sente medo. Josafá sente um momento que o exército de Moabe, esse grande, devastador e poderoso exército que tem destruído e destruído reinos aos escombros, as cinzas, está agora para nos atacar. O arauto nos avisou. É lógico que os reis avisavam, porque se o rei avisado se rendesse, não haveria guerra, haveria só a escravidão. Mas se não se rendesse, haveria morte, destruição, a guerra em si e a escravidão final. Então, logo que o rei Josafá temeu, um homem temente a Deus, um homem que tem uma experiência com Deus um pouco atrás, um profeta, Geu, se levantou e exortou, e ele compreendeu e entendeu, buscou o Senhor. Logo após esse concerto, vem uma prova na vida de Josafá, essa guerra. E Josafá, então, quando teme, o sentimento do medo, então, se tornou, como ele era um homem de Deus, que tinha uma vida com Deus, se tornou o sentimento propulsor, impulsionador de uma ação chamada fé, que logo gerou coragem. Ele, com medo, se aproxima de Deus em oração. Ele declara um jejum em Israel, chama os homens importantes, sacerdotes, levitas, os nobres entre o povo, e ali eles começam a fazer jejum e oração, e começam a orar, e eles iniciam essa oração, aleluias, colocando o medo deles diante de Deus. Senhor, estamos com medo, porque não aguentamos com esse povo aí que está vindo. Ele fala claramente, ele fala porque ele diz: Senhor, nós não podemos com esse povo, nós não vamos conseguir, eles são muitos, não há quem possa. O que eles vão fazer? Nós estamos buscando em Ti, que ninguém pode te resistir, Senhor. O Senhor tem promessa para nós, faz alguma coisa, porque tememos a nossa vida, tememos o fim de nossa história. E ele começa então uma oração muito sincera, e notamos aqui que ele abre o coração para Deus, para falar a verdade dele. Ele se mostra para Deus: Senhor, estou aqui com medo, estou aqui aflito, estou aqui temendo. Mas de repente Deus levanta um profeta no meio deles, aleluia, Jaziel, filho de sacerdote, levita, e Deus fala com ele claramente: não temas, não vos assusteis, não temais este povo que está aí fora, porque eu sou o Senhor que estou com vocês, e eu vou pelejar por vocês, vocês vão ter que pelejar nessa batalha. Isso era logo após a notícia, entardecer, antes de escurecer ainda. E ali eles receberam a notícia, oraram, clamaram, choraram, e o profeta fala: estamos aqui. Diz o Senhor que Ele é conosco, que a peleja é nossa, ninguém vai vencer, quem vai vencer é nós, é Ele, e acabou, e pronto. E Josafá, movido pela profecia, crendo no profeta, crendo que Deus usa o profeta e envia o profeta, um homem como ele ouviu a voz, e ele estava sensível, apesar do seu medo, porque ele estava num momento de consagração, um momento de confissão, falando com Deus a realidade era o medo de morrer, pronto, acabou. E ali, nessa sensibilidade da oração, do jejum, o profeta se levanta e ele fala assim: agora nós vamos adorar.
Logo que o profeta fala com ele, a oração que começou, leia o livro de 2 Crônicas, capítulo 20, a oração que começa aqui no versículo, aleluias, no versículo, glória a Deus, 16, 17 e no 18, ele já começa a orar diferente. A oração de confissão da situação de medo, de perder, de não conseguir, de não conquistar, se tornou então uma oração de adoração e louvor a Deus, como gratidão pela voz do profeta. Estavam tão sensíveis que aquela voz do profeta, ainda que não veio seguida de uma manifestação, mas ainda que não veio seguida de um sinal, ela gerou uma confiança e o Espírito do Senhor então impulsionou neles coragem. Do medo nasce a coragem. Do medo que os levou a clamar com sinceridade, falando a verdade deles, o medo que eles tinham. Então, o sentimento que foi impulsionado foi coragem. O Espírito de Deus, através de um momento de medo, que eles buscaram a Deus com sinceridade, foram transparentes na sua realidade, impulsiona a coragem. E eles começam a adorar. O exército estava lá fora ainda. Já era noite aqui já. A notícia foi de tarde, já era noite. O exército está lá fora ainda. Então eles estão ali alegres, felizes, cantando, louvando, adorando. Mudou a narrativa da oração. Mudou a intenção. Mudou o propósito da oração. Agora é adoração. Agora é alegria. Deus falou que vamos vencer. Vão dormir já tarde da noite. Alegraram-se, cantaram, louvaram, dormiram felizes. Uma noite tranquila de sono. E aí se levanta de manhã, já o que está na torre de vigia já avisa logo que o sol está começando a nascer. Ainda há uma grande multidão. Eles levantam, chamam o povo para um conselho, para uma opinião, para uma expressão. O que faremos? E aí, ir contra eles a guerra é suicídio, não podemos. Mas Deus falou que Ele é por nós. O que fazemos? Deus já falou, então faz o seguinte. Deus falou, nós não dormimos alegre ontem apesar da adversidade. Nós não tivemos uma noite de sono tranquila, apesar da adversidade? Então faz o seguinte, meu filho. Tira a linha de frente, tira a tropa de elite da frente. Tira os kamikazes, tira os abre-alas, aqueles que vão ter que sair morrendo e matando, para que possamos abrir a brecha no campo inimigo. E coloca homens e mulheres, senhores jovens, para louvar e adorar com instrumento, com adufes, com tamborim, com harpa. E vamos cantar e bendizer e dizer que só o Senhor é Deus. Vamos dizer o quão poderoso e temível é o Senhor dos exércitos nas batalhas. Vamos cantar hinos e cânticos. E nesta marcha impossível, improvável, inacreditável, a linha de frente, homens e mulheres acostumados a ficar sempre limpinhos, sem exercícios físicos, cantando com as suas harpas, com adufes, tamborins, flautas, e cantando e dançando, sai cantando, e nesse meio inteirinho que eles adoram com intensidade, em voz alta, aleluias, glória a Deus, nós vemos Deus criar um pânico, um tumulto naquele arraial, uma confusão, uma contenda, uma brigaiada, uma mortificina, que quando Israel chega estão todos mortos. Era só pegar despojos e cantar ainda mais, com mais alegria, o hino da vitória. Um homem sequer teve que levantar a espada, não se derramou uma gota de um sangue de um israelita, de uma israelita. Irmãos, a força que nos propulsiona a orar, a buscar a Deus, muitas vezes é o medo. Muitas vezes Deus permite o medo na nossa vida, o medo que nos decepciona, os medos que nos privam, os medos que nos limitam, para que nós possamos buscar a esse Deus verdadeiro, para que possamos adorar esse Deus verdadeiro, e então começar a buscar e dizer, Senhor, eu tenho medo, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não consigo mudar meu casamento, Senhor, eu não consigo mudar o meu lar, a minha família, Senhor, eu tenho medo, eu não consigo exercer esse ministério, Senhor, eu tenho medo das ovelhas que Tu colocaste em minhas mãos, como que eu faço? Senhor, eu tenho medo, Senhor, tudo está me abalando, o que eu faço? Seja sincero, fala com Deus os teus medos, ajoelha e fala, eu estou com medo disso, eu estou com medo disso, eu estou com medo de não sustentar a minha família, estou com medo de falir, eu estou com medo de quebrar, eu estou com medo de passar fome, eu estou com medo de perder minha mulher, estou com medo dos meus filhos ir para o mundo, eu estou com medo de tantas coisas. Quantos medos que você está tendo agora, quantos medos te escravizam. Veja bem, o cristão pode ter medo, mas esse sentimento medo não pode ser a sua prisão. O sentimento medo na vida do cristão
que busca a Deus em sua imperfeição, mas busca a Deus, ela é a força propulsora que vai te colocar de joelho, vai confessar esse medo a Deus e vai pedir socorro naquele que está bem presente na tribulação, aquele que pode te socorrer, te ouve na angústia. Eu quero dizer nesta tarde que Deus vai usar esse seu medo, não o medo que te aprisiona, porque medo que te aprisiona não deixa você orar. O medo que te aprisiona te põe fracassado, que você nem consegue falar com Deus com sinceridade. Você ora e não fala a verdade para Deus. Não que Deus precisa ouvir, porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Mas esse medo que te aprisiona, você não consegue fazer uma oração sincera e verdadeira ao ponto de mover a atenção de Deus e Ele fazer um milagre e guerrear para você enquanto você dorme. Eu digo medo que vai impulsionar você a consagrar, a jejuar, a ver que está precisando de algo, que algo precisa na sua vida. Um medo que você precisa, muitas vezes, só para te impulsionar ao jejum e à oração, ao clamor e à confissão a Deus. Um medo que vai te fazer se levantar, vai fazer você andar, ficar de pé em posição de receber. E você vai cantar hinos de vitória antes de ver a sua bênção, porque você vai vencer o medo, você vai superar este medo, porque o Espírito do Senhor vai te encorajar a guerrear essa batalha, a guerrear com as armas mais poderosas que tem: jejum, oração, louvor e adoração. Você vai louvar a Deus e vai vencer esse medo que está te escravizando. Eu quero te dizer, como Deus falou com Josafá: não te assuste, não te assombres, não temas, não tenha medo dessa grande multidão, porque eu, o Senhor, digo na tua vida, vou livrar você. Eu, o Senhor, digo no teu coração que vou vencer esta peleja e este inimigo que está à espreita lá fora, o Senhor o abaterá. O inimigo da tua finança, o inimigo do teu casamento, o inimigo do teu ministério, o inimigo da tua vida sentimental, o inimigo das tuas emoções, o Senhor vai vencer. A tua adoração vai enlouquecer Satanás, como enlouqueceu o arraial dos midianitas, e houve matança, houve suicídio, uns matou o outro. O Espírito do Senhor Deus, Ele vai te encorajar e vai perturbar Satanás ao ponto de expulsá-lo da sua vida, dos seus sonhos, dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo, dos seus pais, lá do teu emprego, das tuas finanças, da tua empresa que está vivendo essa fase financeira difícil. Não estou mandando você comprar a Deus com dízimo e oferta, não. E nem estou dizendo para você não dar também, mas estou dizendo para você buscar a Deus em adoração, em espírito e verdade, confessar os teus medos, ser sincero. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir declarações. Josafá falou: Senhor, nós estamos com medo. Josafá falou, estamos com medo, não podemos com esse povo, é muito. Socorro. Pede socorro para Deus nessa tarde. Pede socorro para Deus, o Deus de Israel, que pode mudar a sua história, que pode derrotar os teus gigantes, os teus inimigos, aquilo que te põe medo. Você já está traumatizado, tem medo de gente, tem medo de pessoas, não consegue nem servir a Deus, não consegue nem ser mais o mesmo dentro da sua família, porque você está cheio de medo, de tanto que foi decepcionado, magoado, traído, esquecido, abandonado, usado. Mas não faça desse sentimento a tua prisão, porque isso vai te conduzir ao inferno. Mas faça desse sentimento a força propulsora, impulsionadora de um momento de oração, jejum, consagração com Deus, que vai te avivar no Espírito e vai te propulsionar a ter uma fé que vai te fazer a pessoa mais corajosa desta terra. E vencerás toda a tua batalha. Não temas e nem te assombres. Ei, o que está contigo chama-se Deus, o Deus de Israel, Yahvé, Yeshua HaMashiach, o poderoso, o Eu Sou. Ele é maior do que todas as coisas. Ele vai exterminar os teus adversários. Não te assombres e nem te assustes, porque Deus é contigo. Então somente creia nos profetas, creia no Senhor que enviou os profetas, e prosperarás em todos os teus desígnios, intenções, pensamentos, sonhos e projetos. E todas as batalhas não terás que guerrear, o Senhor guerreará por ti. O Senhor vai te levantar, vai tirar essa depressão, essa angústia, esse medo, vai tirar tudo de você. O medo que o cristão muitas vezes Deus permite ter é a força propulsora que me leva a pôr a cara no pó para eu ser incitado na fé e a coragem vir sobre mim. Medo e coragem, quando Deus está no negócio, o medo transforma esse sentimento na mais poderosa arma, fé, que produz a mais forte de todos os sentimentos, coragem.
Deus abençoe a sua vida. Eita, Deus grandão. Dá um like aí, ajuda nós a programar esse evangelho dessa forma simples e humilde, singela, sem estrelismo, sem sucesso, sem nomes. Aí convido o povo para curtir, para se inscrever, em nome de Jesus. Compartilhe também no Facebook a minha página Reflexão do Dia para você. A reflexão do dia lá para você, uma página minha. Entra no meu Face. Que Deus abençoe a sua vida. Senhor amado, coragem e ousadia para esta vida agora. Ela que ouviu o profeta falando, se ela crê no profeta, ela crê que o Senhor enviou o profeta, ela vai prosperar em toda a sua empreitada, caminhada, sonhos e projetos. Quero profetizar sobre esta vida pelo poder do sangue do Cordeiro, o ressurreto Jesus Cristo. Aleluia, o nosso Yeshua Mashiach, o grande e poderoso, que esta vida que me ouve, que me assiste, está recebendo agora uma unção do teu Espírito de fé, e esta fé tal vai produzir uma coragem imensa, que fará com que esta vida rompa, e ela sobressaia, e ela vença, que ela atravesse as suas montanhas, os seus vales, as florestas, os desertos, os mares, para que ela encontre a Canaã prometida, a promessa, a terra da bênção. Seja abençoada em nome de Jesus Cristo, e que Deus cuide de ti, que Deus cuide dos teus negócios, de tua família, de teu ministério, que Deus cuide das tuas finanças, da tua saúde, em nome de Jesus. Eita, Deus grandão, amém. Dá um like, em nome de Jesus. Inscreva-se, me ajude, compartilhe.